Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar de um título que é redundante eu falar que esse título é muito bom, né? Embora esse aqui vai ser um programa polêmico, porque eu vou começar com polêmica a respeito de Tex Wigger número 48. Tex Wigger, que é um título que eu gosto bastante, já falei aqui muitas vezes, que é um título que vale muito a pena, principalmente para quem não conhece o Tex, para você conhecer um estilo de história num ritmo um pouquinho diferente, com uma arte um pouco diferente. Ele tem menos páginas, ele tem uma cadência diferenciada. E a gente tem um Tex mais jovem, né? O título já diz. Então, ele tem também ações e uma personalidade ainda diferente, tá? A gente ainda sabe que é o Tex, tudo isso tá aqui. E a gente tem tudo isso escrito pelo Mauro Bozelli, que faz um trabalho absurdo de roteiro, tá? E aqui, obviamente, ele assume também o roteiro dessa fase aqui toda. Então a gente tem um sinônimo de qualidade inegável. O Tex Wigger, ele seguiu com uma revistinha num formato um pouco maior do que o formatinho, um pouco menor do que o formato italiano, por muitos meses, até chegar na edição 46. E ali eram publicadas 66 páginas de quadrinho em papel off-white todos os meses na banca. Houve uma mudança de formato e a gente fez toda a cobertura aqui no canal, tá? Para esse formato que está aqui agora a partir da edição 47. Tem review da edição 47 aqui, ótimo número para novos leitores começarem a partir dali, por quê? Os arcos de Tex Wigger costumam ter mais ou menos umas 3 edições para fechar um arco. E o que a Mitos fez? Transformou o título em trimestral e passou a botar as 3 edições que compõem o arco dentro de uma história só, que aí você consegue ler a história de uma vez. É uma leitura num outro ritmo, com uma dinâmica diferente e é muito bom. Melhorou o papel, que ele passou a ser um papel offset, tá? Que dá todo um destaque diferente para a arte maravilhosa do título. Botou uma capa cartão, que antes era uma capa couché. Então tem uma capa cartão legal aqui dentro. As capas originais não são perdidas, porque elas são publicadas aqui, ó. E aqui dentro. Então todas as capinhas estão aqui. E aí você tem uma história que custa mais barato do que comprar as 3, com uma qualidade superior. Porra, que tá tudo... Cara, só melhorou. Tex Wigger tá sensacional. Tá. Ponto 1. Terminei de ler a edição 47, fiz review, me amarrei e tudo mais. Aí chegou a 48. A 48, ela é uma história dividida em 2 edições. Por mais que a Mitos tente facilitar a nossa vida, obviamente foi muito bom, mas essa história aqui o Mauro Bozelli se empolgou e fez 6 edições. Então a Mitos vai publicar essas 6 edições na edição 48 e 49. Até aí, nenhum problema. Tudo ok. A minha única crítica inicial, e aí sim, eu tenho uma pequena crítica, é a capa. Porque as capas que estão aqui dentro eu achei mais bonitas que essa, mas aí isso é um problema do Barba. Até aí, nenhum problema grande. E aí, vamos lá, o passado de Cochise. Não sabia o que era, exatamente, e fui ler. Chegou Tex Wigger, me amarro no título, vamos ler. O passado de Cochise. E aí eu descobri que Cochise é um índio e tudo mais, um personagem que já aparece de maneira regular dentro dos títulos do Tex. Regular não, vamos reformular a palavra, tá? Porque quando a gente fala de Bonegg, a gente não está falando de Marvel e DC, não estamos falando de quadrinho americano, estamos falando de outra premissa. E esse personagem já apareceu algumas vezes para ajudar o Tex. Afinal de contas, o Tex tem uma relação muito íntima com os nativos norte-americanos, né, com os índios. E esse cara já ajudou, ele é um índio mais experiente, chefe de tribo, e ele já ajudou o Tex em outras aventuras. Até aí, tudo bem. E a primeira parte da revista, a gente tem 3 revistas encadernadas aqui dentro. A primeira parte, as primeiras 66 edições, 66 páginas, eu vou te falar que eu estava me preparando para fazer um review negativo dessa revista, tá? Não negativo dizer que é péssimo e tudo mais, não, obviamente que não. Mas eu ia dizer aqui que foi a primeira vez que eu realmente fiquei pouco empolgado lendo. A revista não estava indo para frente. Porque a gente estava acompanhando simplesmente a história desse Cochise, desse índio e a juventude dele. Tinha alguns pontos interessantes e o trabalho de resgate histórico e de como abordar os índios é sensacional. O Bozelli é um monstro escrevendo, tá? E aqui o Cochise, que já tem ali seus 40 anos mais ou menos, está contando a história da vida dele pro jovem Tex, que tem 20 e poucos. Falando como foi a juventude, a primeira vez que ele matou um soldado, e por como agora ele está em paz, enfim. Ele estava batendo papo, vou mostrar aqui umas páginas que aí fica bom da gente entender o que está acontecendo. Tá? Então, ele está lá contando na beira da fogueira ali o passado dele. Isso aqui não estava me animando nem um pouco, tá? Vou ser sincero, eu tava assim... eu queria ver mais Tex. Talvez eu esteja sendo chato que eu queria ver o Tex, mas tudo bem.
Mas isso aqui não tá me empolgando. E realmente não me empolgou, tá? A primeira parte da história me empolgou pouco, embora eu reconheça os méritos dela. Reconheça que o Mario Bozeg escreve muito bem, que a arte estava muito boa. Mas simplesmente eu não tava com... Não criei uma ligação afetiva por esse Cochise, não tinha nada disso. Ele realmente pouco foi pra frente. E eu de verdade, me preparei. Cara, na hora que eu for fazer o review disso aqui, eu vou falar que foi a edição que eu menos gostei de Tex Wigger. É uma pena, mas tudo bem. E eu pensando, cara, aqui dentro tá publicada a edição número 50 do Tex Wigger. Não é possível que o Mario Bozeg fez uma história meio mais ou menos na edição 50, comemorar 50 edições de Tex Wigger. Ele faz uma história meio mais ou menos. Deixei quieto. O Mario Bozeg, antes de cada história, ele escreve um texto, tá? Então todas as edições de Tex Wigger tem um texto introdutório. Vou mostrar para vocês o textinho, tá? Então tem aqui o textinho introdutório, falando, o Cochise, não sei o que e tudo mais. Então, isso aqui eu sempre leio o textinho antes de ler a história e tal, e ponto. Na segunda parte, quando a gente vai para a segunda história, o Mario Bozeg diz que, né, o Cochise existe, ele está preparando terreno, que é um grande índio, tá? Que existiu de verdade, ele fez toda uma adaptação para bater o ano de vida do Tex, o ano que se passa essa história, para eles poderem ser contemporâneos. Ele fez uma adaptação, né? Tomou uma liberdade poética de ajeitar ali para encaixar a história do Cochise junto com o Tex para que tudo funcionasse. Deu uma animadinha, mas ainda, confesso, não muito, tá? Mas surgiu um mistério ali dentro da primeira parte da história, surgiu um mistério a respeito do pai do Cochise, que alguém matou ele, e foi uma morte. Tem um lance lá interessante e tal, nada muito empolgante. Eu falei, bom, já sei para onde é que isso vai, e não vai agregar muita coisa. Mas vamos lá ver. A segunda história começa interessante. Começa já com o foco no Tex, saiu o foco do índio, o foco foi pro Tex. A gente começa a ver o Tex puxando o fio da meada desse mistério de muitos anos de quem matou o pai do Cochise. A história começou a melhorar, tava ficando mais interessante. Confesso que eu me animei um pouquinho, falei, pô, beleza, tá virando uma revistinha mais legal, ok. E tá ali naquele desenvolvimento, ele descobre os outros índios e tal, tem todo um negócio ali dele tentar rastrear os caras, seguir sem ser vistos, só que os caras também são uns índios foda, então eles percebem que não, tem alguém seguindo a gente. Tem toda uma história sendo desenvolvida e que faz funcionar, faz o negócio começar a ficar mais interessante, dá uma apimentada e tal, e acaba que essa segunda parte já dá uma melhorada muito grande, tá? Você já começa a ficar empolgado ali que vem alguma coisa pra frente. Só que a gente tem, no meio da segunda história, no meio dessa edição como um todo, a gente tem uma virada, cara, que o negócio fica sensacional. Essa história aqui fica sensacional. Mas não é pouco não, tá? Eu vou ser sincero pra vocês. Eu tava lendo isso aqui dentro do ônibus. Você tem 500 coisas pra tirar o foco, né? Porra, eu tava rindo sozinho, não porque o quadrinho é engraçado, porque não é, obviamente, não tem nada de engraçado aqui. Mas eu tava rindo assim de, cara, como isso daqui ficou bom. Era um rir de desespero, de falar assim, caralho, tá acabando e eu só vou ler a conclusão disso aqui daqui a 3 meses, quando sair a edição 49. Meu Deus do céu, porque tava bom demais, cara. Mas não é pouco, não. O negócio ficou bom demais, mas bom demais. Tá? Então, se você ainda não está empolgado para comprar isso aqui, e eu não vou entrar em grandes spoilers e tudo mais, embora isso aqui seja a história de vida do cara e um fato que realmente aconteceu, isso daí vai te deixando empolgado, porque o Bozeg vai escrevendo os textos, cara, essa parada toda aí aconteceu e foi terrível, e tu vai vendo, ele vai criando um vilão pra gente, mas que entra naquela galeria, naquele hall de vilões, daqueles que a gente odeia, assim. Eu tenho um comparativo bom pra fazer, assim, eu tava pensando, cara, quem é que eu vou comparar que a gente olha, a gente odeia e fala assim, cara, meu Deus do céu, que ódio desse cara, esse cara é um idiota. Eu lembro, por alto, assim, do Bastardos Inglórios, era Hans Lada, se eu não me engano o nome dele, que falava vários idiomas, que tava atrás era um caçador, né, de judeus, cara, aquele nível de ódio. É um personagem que você olha pra cara dele que você tem ódio. Você fala, cara, que cara babaca, que cara escroto, cara.
E as ações que ele vai tomando e tudo que ele vai fazendo na história. E aí você pensa, cara, essa porra é baseada numa história real, cara. Isso tem livros nos Estados Unidos, isso tudo é documentado. Então, tem toda a história disso aqui. A forma como o Borzeg traz pra gente esse enorme problema que foi criado por um soldado que subiu de patente ali, totalmente iniciante, sem nenhum trato com os índios. Vai para uma área que os índios estão todos em paz com a galera, tá tudo funcionando. E ele chega lá por causa de um mal entendido e um despreparo dele por ele ser jovem, ele tinha 25, 26 anos. Ele chega lá e ele vai causar um caos numa proporção, num tamanho absurdo, cara. E tu fala, cara, essa porra toda é de verdade, cara. A revista vai empolgando de um jeito, tu não tem ideia. E aí o Cochise, que eu tava lá, sei nem se a pronúncia é essa, mas que eu tava lá desanimadaço com o Cochise, contando a história dele, falando, porra, cara, que saco, deixa eu ver o Tex. Acaba que eu nem tava mais ligando pro Tex. Eles começaram a contar as duas histórias em paralelo, a história do Tex estava muito boa. Obviamente, uma hora elas vão convergir e o negócio vai pegar fogo. Mas eu já não tava mais ligando pra história do Tex. Porque eu tava querendo ver o que ia acontecer com o Cochise, que o cara tava brabo demais. O negócio foi pegando fogo. A revista tá sensacional. Isso daqui tá muito bom. Mas não é pouco, não. É muito bom. Vocês não têm ideia de quanto eu tava me divertindo com isso aqui. Vou mostrar mais umas páginas aqui pra vocês, tá? O personagem principal, eu vou tentar descobrir. Ele me parece muito um ator alemão. Deixa eu mostrar umas páginas, que esse quadrinho tá bonito demais, tá? Esse personagem que é o vilão, ele me parece um ator alemão daquela época de filmes filmes mudos. Eu vou descobrir exatamente de onde veio esse rosto dele, tá? Mas tem alguma página aqui que mostre bem a cara dele, que aí vocês vão ter uma ideia. Se alguém souber, aqui, ó. Esse rosto aqui é familiar, eu vou descobrir quem é certinho. Vou, porque esse cara aqui, essa imagem aqui é muito clara. Eu vou tentar lembrar que filme que é esse aqui, tá? E vou trazer pra vocês quem é esse cara aqui. Vou descobrir. Mas, ó, edição fantástica, material sensacional. Tex Wiger, o passado de Cochise, que começou desanimador, a verdade é essa pra mim. Começou desanimador, terminou pegando fogo e eu falando, Mitch, pelo amor de Deus, adianta essa edição número 49, que eu preciso ler a conclusão dessa história. Que arco fantástico. Cara, que edição espetacular. Dá uma chance. Preço de capa R$ 39,90. Porra, são 192 páginas, se eu não me engano. Não, 196 páginas de quadrinho. Você sabe que rola a promoção no site da Mitos, rola a promoção na Amazon. Você paga às vezes 30, 20 e poucos reais num quadrinho de qualidade, tá? Quadrinho bom que vai te empolgar. Barba, nunca li Tex na vida. Pode pegar que tu vai ver. Porra, outro nível. Quadrinho de alto nível e tá valendo demais, tá? Já leu essa daqui? Curte o Tex Wiger? Não? Escreve pra mim aqui embaixo o que você achou do programa, o que você acha de Tex Wiger, o que você acha de Tex, o que você achou da mudança de formato. Enfim, bate um papo comigo, tá? Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, ative a notificação do sininho e volte mais vezes para ver um monte de programa, reviews, enfim. Acontece um monte de coisa aqui durante a semana inteira. Tem até podcast do Barba agora que também está disponível no Spotify. Tem link aqui embaixo. Tá? E se você for comprar essa edição e quaisquer outras lá na Amazon, use os links do Barba que estão sempre por aqui. Tem um link da página do Barba na Amazon. Você ajuda demais o trabalho do canal, beleza? Se inscreve também lá no Insta e foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um review de quadrinhos. Um abraço e até a próxima.